Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Anjo Amigo e a Palavra. Que bom contar com a sua presença hoje, nesta hora da palavra. Que Deus possa falar fundo aos nossos corações nesse dia 30 de setembro, acabando o mês. Que tenha sido um mês bem proveitoso para ti, que tenhas conhecido a palavra nesse mês da Bíblia, que tenha sido gravado no seu coração todas as palavras que o Senhor precisa para que você possa ser melhor para Deus. Que nós possamos ser melhores para Deus. E hoje a palavra está em Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos, para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isto, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espíritos sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos, Jesus, agora já se preparando para os seus últimos dias, sobe para Jerusalém. Não é recebido num povoado. E os seus discípulos já querem jogar fogo em tudo. Querem acabar com o povoado porque não recebeu Jesus. A empolgação dos discípulos de quererem que todos conheçam Jesus, que todos recebam Jesus, às vezes subiu um pouco a cabeça. E eles queriam, então, destruir aqueles que não eram coniventes com o que a palavra falava, com o que Jesus ensinava. Mas Jesus repreende eles, dizendo: não sabe que o Espírito que vocês têm é poderoso, né? O Espírito inflamado pode fazer coisas erradas, né? Então, acalma o seu espírito. Nós não devemos fazer nada precipitado e nada na empolgação, que às vezes nós podemos errar. Nós precisamos ter calma, pensar, raciocinar, orar e ver o que é melhor, sem exaltação demais. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Jesus pede para que se acalme e deixe que tudo se resolve. Porque mais à frente haverá um lugar para receber Jesus. Se alguém não recebe Jesus, nós não devemos apedrejar, falar mal, gritar, nada disso. Não quer? Façamos como ele ensinou. Sacoalhe a sandália, a poeira e segue caminho. O Espírito nos conduz. Nós devemos deixar que o Espírito Santo sempre nos conduza. Não o Espírito maligno, mas o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai sempre nos dar o caminho certo, a hora certa, o lugar certo. Vai nos mostrar o que é melhor para nós e para aqueles que estão em nossa volta. Se nós precisamos seguir Jesus, se nós temos esse desejo de seguir, que nós peçamos, primeiramente, que o Espírito Santo esteja em nós, que Ele nos guie. Nós não podemos ir a sós, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A igreja foi toda formada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Durante todos esses 2000 anos que a igreja sobrevive, ela sempre sobrevive guiada pelo Espírito Santo. É Ele que rege a igreja, é Ele que comanda, é Ele que decide. Se nós queremos fazer o melhor, nós precisamos pedir todos os dias, acordar a primeira coisa: Espírito Santo, guia-me. Espírito Santo esteja à minha frente. E assim nós faremos o melhor para nós naquele dia e para Deus. Porque o nosso dia, nós não temos que pensar somente em nós, nós temos que pensar no outro. E pensando no outro, é que Deus vai fazer e agir em nossa vida, para que nós façamos sempre o melhor. Primeiro fazer o melhor para Deus, depois para o irmão. Se nós fizermos isso, Deus fará tudo para nós. Que essa palavra hoje possa te trazer a alegria e o desejo de servir a Deus na sua vida, na sua casa e na sua comunidade.
Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.